Nosso grupo é composto pelos integrantes Bianca Marques, Leandro Faria, Matheus Luz e Thiago Diniz. O nosso tema ficou sendo feminicídio, Joana d'Arc, e a obra da Frida Kahlo é Um Abraço de Amor entre o Universo, a Terra, eu, o Diego e o Senhor Charlotte. A lei de feminicídio é a Lei 13.104 de 2015. Ela foi aplicada em 9 de março de 2015. Ela altera o artigo 121 do Decreto-Lei 2.848 de 1940. O Código Penal prevê que o feminicídio, como circunstância qualificadora de crime de homicídio, e o artigo 10, Lei número 8.072/90, para incluir o feminicídio no rol de crimes hediondos. O Brasil é o 16º país da América Latina a prever a lei, e o feminicídio é o ato de perseguir e matar intencionalmente pessoas do sexo feminino, com a justificativa da vítima ser mulher. Ou seja, é o ato contra a mulher com a razão da condição do sexo. A justificativa da lei é que 40% de mulheres são mortas nas suas próprias residências, próprias casas, pelos seus maridos ou ex-companheiros. Após o sancionamento da lei, o feminicídio passa a ser homicídio qualificado, previsto no artigo 121 do Decreto-Lei 2.848. No intervalo de 2011 e 2013, 29% dos casos de feminicídio ocorreram com pessoas de 20 a 29 anos e 44,7% com pessoas de 10 a 29 anos. Tendo ocorrido no Brasil 17.581 casos de feminicídio, ou seja, um caso a cada 1 hora e meia. Dados segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o inciso 4, feminicídios são todas as ações tomadas contra as mulheres por razão das condições dela ser do sexo feminino. Segundo o parágrafo 20, considera-se que a razão de condição de sexo feminino, garantindo o crime envolvendo, primeiro, a violência doméstica e familiar, segundo, demonstra a discriminação pelo sexo feminino. A pena da prática, no caso, se encaixa em homicídio, que a pena vai de 12 a 30 anos. A pena pode sofrer um acréscimo de 1/3 até 1/2. Isso ocorre quando o ato é acometido com mulheres gestantes ou após 3 meses ao parto, com mulheres menores de 14 anos ou maiores de 60 e deficientes, ou na presença de descendentes ou ascendentes da mulher, da vítima. Joana d'Arc nasceu na França em 1412 e morreu em 1431. Durante a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu de 1337 a 1453, ela foi um importante personagem da história do país. E em 1920, Joana d'Arc foi canonizada. Quando era criança, Joana d'Arc presenciou o assassinato de seus familiares por soldados ingleses. Com 13 anos, ela começou a ter visões e a receber mensagens dos santos Miguel, Catarina e Margarida, na qual ela era orientada a entrar pelo exército francês para ajudar o seu reino na luta contra a Inglaterra. Então, Joana d'Arc foi motivada por essas mensagens, cortou o seu cabelo bem baixo, vestiu-se de homem e foi aceita pelo exército. Sendo assim, ela participou da Guerra dos 100 Anos, chegando até a comandar tropas. Suas histórias importantes gerou reconhecimento do rei Carlos VII e despertaram invejas em outros líderes. Esses começaram a conspirar e diminuir o apoio da Joana. Em 1430, ela foi capturada, foi bem na Guerra de Paris, ela foi capturada e vendida aos ingleses. E na Inglaterra ela foi julgada e dada como bruxa. E em 1431 ela foi queimada na fogueira viva. Em la obra de Frida Kahlo, é o abraço de amor entre o universo, a Terra, eu, Diego e o Sr. Charlotte,
expresan anhelos maternales de las mujeres, tan pronto como uno de los desejos de Frida. Talvez uma das únicas normas impuestas por la sociedad que era un desejo de ella. Con gran frecuencia, los danos provengan de la prisión que la sociedad llevaba en los adultos jóvenes a ser madres, amas, casas y el cuidado en casa. Em El Mar, se pode lograr mediante a observação que se divide com coloros claros e oscuros. Fossendo lá a oscuridade, seria uma sociedade que tem também uma ideologia que é o homem é o superior, e algo está claro, algo mais iluminada e propõe uma igualdade de renda. El braço, que abraça a figura central, que se compõe de plantas, animais, terreiros, hace referência ao trabalho doméstico, realizado por as mulheres, que é apoiado e em contradição com estas armas, e esta tem um enraizamento aplicando uma dificuldade de rompimento violento. Bem, vou estar falando um pouco sobre contextualização do feminismo e sobre alguns movimentos feministas. O feminismo é um movimento que tem origem no ano de 1848, na Convenção dos Direitos da Mulher em Nova York. Este movimento adquire cunho reivindicatório por ocasião das grandes revoluções. As conquistas da Revolução Francesa, que tinha como lema igualdade, liberdade e fraternidade, são reivindicadas pelas feministas porque elas acreditavam que os direitos sociais e políticos adquiridos a partir das revoluções deveriam se estender a ela enquanto cidadãs. Algumas conquistas podem ser registradas como consequência da participação da mulher nessa revolução. Um exemplo disso é o divórcio. Os movimentos feministas são, sobretudo, movimentos políticos cuja meta é conquistar a igualdade de direitos, entre homens e mulheres, claro. Isto é, garantir a participação da mulher na sociedade de forma equivalente às dos homens. Além disso, os movimentos feministas são movimentos intelectuais e teóricos que procuram desnaturalizar a ideia de que há uma diferença entre os gêneros. No que se refere aos seus direitos, não se deve haver diferenciação entre os sexos. No entanto, a diferenciação dos gêneros é naturalizada em praticamente todas as culturas humanas. Houve momentos na história da humanidade, como na Idade Média, em que a mulher tinha direitos mais abrangentes, como acesso total à profissão e à propriedade, além de chefiar a família. Esses espaços se fecharam ao advento do capitalismo. De modo geral, quase sempre houve hegemonia masculina nos diferentes espaços políticos e da mulher no espaço doméstico. A luta dos movimentos feministas não se esgota na equalização das condições de trabalho entre homens e mulheres. Trata-se de modificar a concepção naturalizada de que a mulher é mais frágil que o homem. O movimento feminista se fortifica como ocasião, então, da Revolução Industrial, quando a mulher assume os postos de trabalho e é explorada pelo fato de que assume a tripla jornada de trabalho dentro e fora de casa. Na década de 1960, a publicação do livro O Segundo Sexo, de Simone Beaufort, viria a influenciar os movimentos feministas, na medida em que mostra que a hierarquização do sexo é uma construção social e não uma questão biológica. Ou seja, a condição da mulher na sociedade é uma construção da sociedade patriarcal. Assim, a luta dos movimentos da sociedade patriarcal, a luta dos movimentos feministas, além dos direitos da igualdade de direito, incorpora a discussão acerca das raízes culturais da desigualdade entre os sexos. Por que os movimentos feministas se opõem às normas hegemônicas de atuação dos homens na sociedade e na desinformação acerca dos objetivos do movimento? Estes sofrem diversas críticas. Muitos acreditam que as mulheres pregam ódio contra os homens ou tentam vê-los como inferiores.
Os grupos feministas podem ser vistos ainda como destruidores dos papéis tradicionais assumidos por homens e mulheres, ou como destruidores da família. Os feministas afirmam que sua luta não tem por objetivo destruir tradições ou a família, mas alterar a concepção de que lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos. O compromisso dos movimentos feministas é, por fim, então, a dominação masculina e a estrutura patriarcal. Com isso, acreditam que garantirão a igualdade de direitos. Vamos falar também de Emma Watson, que representa hoje diversas vozes na luta de igualdade de gênero. Em junho de 2014, Emma Watson foi nomeada embaixadora da boa vontade da Agência da ONU Mulheres, participando primeiramente na campanha He for She, um movimento de solidariedade pela igualdade de gênero que acredita que a causa não é problema apenas para as mulheres. Em setembro de 2014, Emma Watson fez um discurso histórico no lançamento da campanha. Uma de suas frases mais interessantes do discurso é: "Homens, eu gostaria de usar essa oportunidade para apresentar o convite formal. Igualdade de gêneros é seu problema também. Eu vi homens frágeis e inseguros sobre o que constitui sucesso masculino. Homens também não têm o benefício de igualdade. Nós não queremos falar sobre homens sendo aprisionados pelos estereótipos de gênero, mas eles estão. Quando eles estiverem livres, as coisas vão mudar para as mulheres como consequência natural. Se homens não têm que ser agressivos, mulheres não são obrigadas a serem submissas. Se homens não tiverem necessidade de controlar, mulheres não precisam ser controladas. Tanto homem quanto mulheres deveriam ser livres para ser sensíveis. Tanto homem quanto mulheres deveriam ser livres para ser fortes." Portanto, é notório que mulheres ainda sofrem discriminação por causa do seu gênero. A cultura nos faz criar imagens de mulheres ideais e corretas, e as que contrapõem são julgadas pela sociedade. Não é sua roupa, sua escolaridade, suas atividades, seu trabalho, seu posicionamento político ou demais características que irão lhe definir como mulher. Não é a tentativa de tornar a mulher superior, mas sim igual. Um homicídio a cada 1 hora e meia é algo absurdo. Tornar agressões, homicídio, assédio, diferença salarial e diferença de oportunidade são objetivos de pessoas que batalham para uma igualdade de gênero. Mas essa batalha não é da vítima, não é de uma pessoa, é de todos.